Há algo intrigante acontecendo nos campos das universidades mais prestigiosas do mundo. Onde antes víamos jovens herdeiros de fortunas bilionárias estudando administração, economia e direito, hoje encontramos uma nova geração debruçada sobre livros de filosofia estoica, manuais de agricultura regenerativa e códigos de inteligência artificial. Durante muito tempo, o caminho da elite era bem conhecido. Os filhos de magnatas frequentavam internatos de prestígio, faziam cursos de administração em universidades renomadas, aprendiam sobre investimentos, mercado de capitais e estratégias de crescimento empresarial. Era um roteiro previsível, herdar o império familiar e ampliá-lo usando os instrumentos clássicos do poder econômico. Mas esse cenário mudou radicalmente. Filhos e herdeiros de imensos patrimônios estão reavaliando as trajetórias acadêmicas convencionais, como os tradicionais MBAs e cursos de direito, em favor de programas de estudo que integram campos como agricultura regenerativa, inteligência artificial e filosofia. Por que essa transformação? A resposta não está em uma moda passageira ou capricho juvenil. Está na percepção aguda de que o mundo está mudando em velocidade exponencial e que os saberes que garantiram poder no século passado podem não ser suficientes para navegar o futuro que se aproxima. Imagine um mundo onde as mudanças climáticas tornaram a produção de alimentos uma questão de sobrevivência nacional, onde a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, mas a própria infraestrutura da sociedade, onde o excesso de informação criou uma fome desesperada por sabedoria e discernimento. Para esse mundo que os filhos dos bilionários estão se preparando, a agricultura, antes vista como uma atividade simples e braçal, emerge como conhecimento estratégico. Com o esgotamento dos solos e a escassez hídrica, causada pelo aquecimento global e por outras mudanças climáticas, se mostra cada vez mais fundamental saber plantar de modo sustentável, regenerar ecossistemas e manejar o solo com inteligência. Esses jovens herdeiros estão comprando terras, criando fazendas experimentais, estudando permacultura. Eles compreendem que o futuro da riqueza pode estar menos nos números da bolsa e mais na fertilidade do solo. Não é apenas sobre produzir alimentos, é sobre entender que nossa relação com a terra reflete nossa relação com a própria vida. Em um mundo onde a segurança alimentar se torna questão geopolítica, dominar a agricultura regenerativa é dominar um dos pilares da civilização futura. Paralelamente, a inteligência artificial deixou de ser ficção científica para se tornar realidade cotidiana. Mas esses jovens não querem apenas consumir tecnologia. Eles querem compreendê-la, moldá-la, definir seus limites éticos. A IA está moldando nossas escolhas, nossos gostos, nossa visão de mundo. Já não se trata apenas de otimizar processos, mas de pensar quem somos diante de uma tecnologia que aprende com nossas ações, que nos imita, que pode nos substituir. Os filhos dos bilionários estudam IA porque querem participar das decisões que definirão os rumos da humanidade. Querem criar algoritmos mais éticos, pensar políticas públicas, garantir que a tecnologia sirva à coletividade. É uma corrida pelo poder de moldar o futuro digital da sociedade. E é aqui que entra a filosofia. Talvez a escolha mais surpreendente de todas. Num mundo onde tudo é medido, calculado e otimizado, o pensamento filosófico surge como uma espécie de resistência. Estudar filosofia é aprender a não aceitar respostas fáceis geradas pelo cruzamento de dados. É desenvolver a capacidade de perguntar, de questionar, de buscar sentido. Quando os filhos dos bilionários estudam filosofia, não estão apenas lendo textos antigos. Estão buscando uma bússola interna para não se perderem em um mundo que muda constantemente. Estão desenvolvendo a capacidade de sustentar valores mesmo diante de pressões contrárias. Os filhos dos bilionários estão se voltando para disciplinas que lidam com o essencial: o alimento, a consciência e a tecnologia. É uma tríade que define os pilares da sociedade futura: como nos alimentaremos, como pensaremos e como nos relacionaremos com as máquinas. Esta não é uma mudança superficial de currículo. É uma mudança profunda de mentalidade. A nova elite compreendeu que acumular riqueza em um mundo colapsado é uma contradição. Que o poder real no século XXI
pertencerá a quem conseguir integrar esses saberes aparentemente díspares. Eles perceberam que o futuro será híbrido. Para habitá-lo com sucesso, será preciso saber programar algoritmos, mas também compreender o impacto dessas decisões sobre o planeta e sobre outras pessoas. Será preciso dominar a produção de alimentos sem destruir ecossistemas. Será preciso navegar torrentes de informação mantendo clareza de propósito e valores. O que estamos testemunhando é a emergência de uma nova aristocracia intelectual, uma elite que não se contenta em herdar fortunas, mas quer herdar e construir sabedoria, que entende que, em um mundo de transformações aceleradas, a vantagem competitiva real está na capacidade de integrar conhecimentos, de pensar sistemicamente, de agir com propósito. Mas vamos olhar mais profundamente para as implicações dessa transformação. Estamos diante de uma redefinição completa do que significa ser educado no século XXI. Durante décadas, a educação formal seguiu um modelo industrial. Especialização extrema, divisão rígida entre disciplinas, foco na eficiência e na produtividade. Era um sistema desenhado para produzir engrenagens bem ajustadas na máquina capitalista. Agora, porém, enfrentamos desafios que não respeitam as fronteiras tradicionais do conhecimento. A crise climática exige que entendamos simultaneamente de física atmosférica, economia circular, psicologia social e ética ambiental. A revolução da inteligência artificial demanda conhecimento técnico, mas também reflexão filosófica sobre consciência, livre-arbítrio e o futuro do trabalho humano. A insegurança alimentar global conecta-se diretamente com geopolítica, biotecnologia, mudanças climáticas e justiça social. Os filhos dos bilionários parecem ter captado essa mudança antes de todos nós. Eles estão se preparando para um mundo onde o pensamento sistêmico não é apenas uma vantagem, mas uma necessidade de sobrevivência. Onde a capacidade de conectar pontos aparentemente desconexos define quem prosperará e quem ficará para trás. Consideremos o impacto psicológico dessa mudança educacional. Quando jovens que cresceram em berços de ouro escolhem estudar filosofia estoica, eles não estão apenas adquirindo conhecimento acadêmico. Estão se preparando para enfrentar a ansiedade existencial de viver em um mundo incerto. O estoicismo ensina a distinguir entre o que podemos e não podemos controlar, uma habilidade crucial em tempos de mudanças aceleradas e crises imprevisíveis. Da mesma forma, quando se envolvem com a agricultura regenerativa, não estão apenas aprendendo técnicas de cultivo. Estão desenvolvendo uma relação diferente com o tempo, com os ciclos naturais, com a paciência necessária para ver resultados a longo prazo. Um mundo dominado pela gratificação instantânea e pelos ciclos financeiros trimestrais, essa é uma revolução conceitual profunda. E quando mergulham nos mistérios da inteligência artificial, estão confrontando questões fundamentais sobre a natureza da consciência, da criatividade, da própria humanidade. Estão se posicionando na linha de frente do maior experimento da história, a criação de inteligências não humanas que podem superar nossas capacidades cognitivas. Há também uma dimensão moral nessa transformação que não pode ser ignorada. Por gerações, as elites econômicas foram criticadas por sua desconexão com os problemas reais do mundo, por viverem bolhas de privilégio que as isolavam das consequências de suas decisões. Esta nova geração parece estar tentando romper esse padrão. Quando estudam agricultura regenerativa, estão reconhecendo que sua riqueza depende fundamentalmente da saúde do planeta. Quando se dedicam à filosofia, estão buscando frameworks éticos para suas futuras decisões de poder. Quando dominam inteligência artificial, estão assumindo responsabilidade sobre uma tecnologia que moldará o destino de bilhões de pessoas. Isso não significa que devemos romantizar essa elite emergente. O poder econômico concentrado sempre carrega riscos democráticos, independente da educação de seus detentores. Mas talvez estejamos vendo o início de uma nova forma de liderança global, uma que combina recursos materiais com responsabilidade intelectual e moral. A questão mais perturbadora é: o que isso significa para o resto de nós? Enquanto os filhos dos bilionários se preparam para um futuro complexo e interconectado, a maioria das pessoas ainda segue modelos educacionais do século passado.
Nossos sistemas de ensino continuam dividindo o conhecimento em caixinhas separadas, preparando estudantes para um mercado de trabalho que pode não existir quando se formarem. Existe o risco de criarmos uma divisão ainda maior entre uma elite supereducada e preparada para o futuro, e uma massa populacional despreparada para as complexidades que se aproximam. Uma aristocracia do conhecimento que dominará não apenas recursos econômicos, mas também a capacidade de navegar e moldar um mundo cada vez mais complexo. Por outro lado, essa transformação na educação da elite pode servir como um sinal de alerta e um mapa para todos nós. Se aqueles com mais recursos estão investindo em agricultura, inteligência artificial e filosofia, talvez devêssemos questionar por que nossas escolas ainda preparam estudantes principalmente para empregos que podem ser automatizados em uma década. A revolução educacional silenciosa da elite global está nos forçando a repensar questões fundamentais. O que significa estar preparado para o futuro? Como integrar conhecimento técnico com sabedoria humana? Como equilibrar especialização com pensamento sistêmico? Como formar cidadãos que sejam ao mesmo tempo competitivos e éticos, inovadores e responsáveis? Esta nova geração de herdeiros bilionários pode estar nos mostrando que o futuro pertence não aos especialistas isolados em suas torres de marfim, mas aos generalistas conectados, capazes de ver padrões onde outros veem apenas caos, de encontrar soluções onde outros veem apenas problemas impossíveis. Eles estão apostando que o século XXI será definido não por quem acumula mais informação, mas por quem desenvolve mais sabedoria. Não por quem domina uma única área, mas por quem consegue orquestrar conhecimentos diversos em sinfonias de inovação e impacto positivo. E talvez, no final das contas, essa seja a maior lição que podemos extrair dessa revolução educacional. Que em um mundo de mudanças exponenciais, a educação não pode mais ser sobre preparar pessoas para empregos específicos, mas sobre desenvolver seres humanos completos capazes de adaptar, integrar e liderar com sabedoria. A pergunta final que nos resta é simples, mas profunda. Se até mesmo aqueles que já nasceram com todas as vantagens materiais estão se reinventando para enfrentar o futuro, o que isso nos diz sobre a urgência de transformarmos nossos próprios paradigmas educacionais? E mais importante ainda, estamos dispostos a fazer essa transformação antes que seja tarde demais?